estamos começando aqui mais um Sala de Visitas desta noite de segunda-feira. A minha convidada é uma profissional de peso, é de talento do teatro. Eu vou convidar aqui a Jana Amorim para bater um papo sobre teatro, sobre a experiência que ela está tendo, né, de fazer Família Addams. Mas aí eu peço que a galera que chegou aqui do perfil, eu peço que chegue aqui e escreva se o som tá bom, se a imagem está boa, o áudio tá. Alô, Jaqueline, seja bem-vinda. Quero que vocês aqui sinalizem se o áudio está perfeito. Andréia também. Bom, se inscreva no nosso canal Thiago Comunicador. Minha convidada da noite é Jana Amorim. E é necessário feedback, né? Se está tudo ok, se vocês conseguem me ouvir. Eu vou mandar aqui o link para ela e a gente começa a nossa entrevista. Bom, prontinho. Agora o som tá bom, beleza. Vamos aguardar a nossa convidada chegar, né? Bem, vocês têm acompanhado esse grande sucesso da Família Addams? Olha, Jana chegou, que bom, né? Vamos aqui parar um pouco de compartilhar para que ela possa entrar na sala de visitas. Vamos lá. Só aceitar. Olá, como vai? Oi, agora sim. Enfim, conseguimos. Olha, eu Ai, quero saber, prim- primeiramente, se o meu som tá bom para você, som, imagem. para mim aqui está completamente perfeito. Perfeito, então. A galera tá chegando aqui e obrigado por aceitar o convite. Eu fico muito feliz. Imagino, eu que agradeço. Bom, Jana, a gente vai conversar bastante sobre a sua carreira, né? O Família Addams está bombando muito, é um sucesso. Meus parabéns pelo trabalho. Mas a gente Muito quer obrigada. saber um pouquinho também, né? Como tudo começa, né? Nem tudo nessa vida é feito no imediato, né? Há um trabalho, há uma estrada para ser percorrida. A gente quer saber um pouco mais da sua trajetória. Vamos lá? Sim, sim, vamos lá, vamos do começo. Vamos lá, início Con- da ópera. Perfeito. Conta pra gente a partir de qual momento que você teve esse contato com a arte, que hoje é seu universo. Vamos lá. A arte. Desde criança, eu costumava assistir muito a filmes musicais, daqueles antigos, da década de 50, 60. Noviça Rebelde, sabe, Gene Kelly dançando, sapateando, Chamas em Paris, coisas desse tipo. Então acabei crescendo, ouvindo muito e vendo muito esses filmes. Eu acabei com a minha fita cassete de Noviça Rebelde e da Mary Poppins. Então, assim, eu cresci ouvindo essas músicas, essa linguagem para mim. Eu já desde pequenininha, tinha 6, 7 anos, eu ficava tentando imitar eles lá em casa. A minha irmã, ela pega e ficava até falando: ai, gente, vamos colocar a Jana no sapateado, vamos fazer alguma coisa com ela, porque, gente, ela gosta de ficar ouvindo esses vídeos, ela tá acabando com a fita, começou a ter falha até nos momentos. Eu ouvia aquela música do Carneirinho, gente, repetia 1000 vezes da peça. E aí eu acabava com as fitas, porque de tanto que eu ficava querendo voltar e ficar colocando para poder repetir e tentar imitar, né? Então, assim, eu cresci ouvindo muito isso. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né? Que eu moro aqui em São Paulo desde que eu me conheço por gente. E eu comecei a dançar balé clássico, né? Aquela velha história, né? Pequenininha, com 7, 8 anos, eu entrei para fazer balé. Com 9, 10, eu comecei a fazer outras, sapateado, jazz. Piano, os meus pais sempre tiveram um piano em casa. Eu tenho mais outras 2 irmãs que elas já tocavam piano na escola e em casa, né? Que tinha uma professora que ia lá. Então, eu acabei também aprendendo a tocar piano desde sempre. E
foi fácil, né, de entrar nesse mundo, né, cara. Quando começou a vir mesmo os musicais para cá, era dois palitos para poder já estar lá dentro. Você já conhecia tudo. E o balé foi, digamos, a minha porta de entrada mesmo para fazer teatro musical foi com a dança, foi com o balé clássico. Tanto é que o primeiro musical que eu fiz, eu tinha 19 para 20 anos, foi o Fantasma da Ópera. E eu era uma das bailarinas do Fantasma da Ópera. E eu era a cover da Meg Sheehan, que era um personagem lá que também era do corpo de baile, que era a bailarina melhor amiga da Christine Dye. Então foi o primeiro musical lá em 2005. Ficamos em cartaz 2 anos, praticamente 2 anos, de março a março, de 2005 até 2007. E foi o meu primeiro musical. Então foi Você, realmente incrível. antes de comentar sobre mais detalhes, né, do primeiro musical, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que a dança abriu portas. E isso remete a um paralelo que eu quero fazer aqui. O Certo? artista, para poder se apresentar num musical, ele tem que ser completo, né? Porque a porta de entrada foi a dança, né? Sim, sim, sim. Exige isso, ser um artista completo também? Olha, quanto mais você tiver de experiências em várias áreas da arte, melhor você tem para oferecer para um produto melhor para as produtoras. Se você vem com um sapateado, você consegue algum papel, nem que seja coro, para dançar lá junto com todo mundo num musical que tenha sapateado. Se você fizer circo, fazer malabares, tal, não sei o que, é para um musical que precisa de circo e tal, não sei o que, você vai ter alguma coisa a mais para poder mostrar. Então, assim, a arte é muito bem democrática, né? A gente consegue lidar com a arte de uma maneira assim, a gente vai se desenvolvendo. Eu comecei na dança. Eu comecei como bailarina clássica, profissional, com DRT, dançando no Brasil inteiro, fazendo competição internacional. É, mas assim, quando começou a surgir o teatro musical, né, que foi Lemis, eu ainda não tinha nem 18, né, adolescente, já quase jovem assim. Então começou a vir os musicais, quando veio o Fantasma da Ópera, eu falei, talvez, né, preciso de uma bailarina clássica, enfim, coisas desse tipo. Então, quando eu fui fazer, eu nem sabia, nem conhecia direito os musicais, só conhecia os filmes musicais. Não sabia o que era Broadway, só sabia de nome. Broadway, né, onde tem um monte de teatro, né? Era esse meu conhecimento. Aí eu falei, tá bom, vamos lá fazer o teste, né? Estão falando que o pessoal que estava fazendo a Bela Fera, eu conhecia algumas pessoas. Eu já conhecia a Gláucia, eu já conhecia um pouquinho, assim, a Clarice, que era uma das minhas professoras lá atrás, ela estava fazendo Bela e a Fera e fez Chicago também, junto com a Keila Bueno, com a Kátia Barros, com uma galera aí gente incrível. E aí elas pegaram e me falaram, Jana, então, Fantasma da Ópera vai precisar de bailarina clássica. Eu sapatilha há 300 anos. Você que tá aí, é nativa, tal, não sei o quê, acabou de sair do Cisne Negro. Pô, por que você não faz o teste? Eu falei, tá bom, vamos lá, né? Ok, fui. Acabei passando. Mas assim, eu nem estava esperando que eu fosse fazer teatro musical, fazer o Fantasma da Ópera, ó, né? Porque na época eu estava pretendendo ir para fora, para ir para uma companhia de dança clássica, tipo Europa, Alemanha, coisa do tipo. Então eu fiz, isso é até engraçado. Eu fiz a audição e no finalzinho da audição, assim, todo mundo já saiu da sala, aí eu voltei assim, fui correndo assim, aí fui tentar correr atrás assim da coreógrafa, excuse me, oi, eu só queria saber, isso falando para a coreógrafa, imagina, eu só queria saber se você gostou da minha técnica de balé clássico, porque, na verdade, eu queria saber se eu tenho competência para poder dançar lá fora. Olha a minha... Gente, a cabeça. Não, é só para saber. Ela assim, não precisa perguntar se você é boa. Você é muito boa e eu quero você aqui com a gente. Aí eu, legal. Calma aí, você quer que eu... aqui com vocês? Ela, Aí eu, isso já é uma resposta?
Já bem sabendo da resposta no dia da audição, antes da galera receber ligação, tal, porque eu fui perguntar pra coreógrafa, imagina, coreógrafa, falar lá com ela, e de repente ela me deu uma resposta. Eu falei, gente, incrível. Foi muito bom. Muito bem. Eu quero saber também de objetivos, né? Quais foram os objetivos que você enfrentou, né? Para poder também conquistar oportunidades em cada trabalho que você atuou também. Porque são inúmeros os trabalhos que eu pude ver também pesquisando, né? Uhum. É, olha, os objetivos, de acordo com a leva, né, a gente vai mudando um pouquinho o objetivo, né? Comecei como bailarina, né, obviamente. Eu também já tinha feito aulas de teatro desde a adolescência, né? Nossa, fiz enfim, fiz várias aí, até profissionalizante de Senac eu cheguei a fazer. Aí eu peguei e assumi de fazer também, procurar, né? Me formei também em teatro. E aí, depois que eu comecei a linkar, assim, tipo, teatro musical, cada musical que vinha, eu vinha as audições, né? Eu pegava e estudava um pouquinho mais. O que que eles precisam mais nesse musical? Ah, eles precisam de uma atuação melhor, um pouco mais de timing cômico. Ah, tá, não sei o quê. Então eu corria atrás. Aí, por exemplo, musical X, vai precisar de sapateado. Eu voltei, né, peguei o sapato de sapateado que estava lá em casa. Aí eu peguei o sapato de sapateado, fui treinando de novo. Cada musical eu fui mudando assim um pouquinho os objetivos, né? Então, assim, fui me adequando às necessidades que vinham. E eu já tinha um pouco desses conhecimentos né, da infância, lá de jovem, né? Então eu fui aperfeiçoando, assim, né? É o balé clássico, é o jazz, é o sapateado, tudo isso eu fui tendo aulas conforme eu fui revendo, né, as aulas que eu tinha lá atrás, que eu tive quando eu era criança, 12 anos, 13 anos, eu tive várias aulas diferentes, até de dança do ventre eu tive. Fiz flamenco, eu fiz um monte de aula quando adolescente, criança, ficava a tarde inteira na academia, aí todas as aulas que tinha eu ficava lá participando, então flamenco, dança do ventre, street, hip hop, tudo. Tudo de dança eu já cheguei a participar e ter. A gente acompanha, né, as redes sociais, aí você posta os trabalhos que são magníficos, na minha opinião. Mas Obrigada. eu quero fazer uma pergunta aqui. Atuar é se doar também? Ter Opa, muita entrega? sempre, sempre, sempre. E se doar é a primeira coisa. A arte é um, é um caminho que não tem volta. Quando o bichinho da arte te pica, não tem jeito. Você se doa, porque se você não abrir o seu eu, você não consegue interpretar perfeitamente bem. Então você se doa mesmo para fazer o teatro, porque teatro musical, né, é teatro com música, com dança, né? Ele é completo. Então assim, e por ser teatro, né? A palavra teatro é doação, é você doar um pouquinho do seu eu para que o personagem consiga vir com mais verídico, né? Com mais verdade. Senão, se não tiver verdade, as pessoas não gostam, não curtem. É isso. E o bacana também do teatro que é essa engrenagem, né? Porque eu vejo também a velocidade de troca da roupa, a velocidade do raciocínio, né? Às vezes tem atores que fazem dois, três personagens ao mesmo tempo, é um negócio que é fora do comum. Eu queria saber também, o trabalho em equipe exige quantas horas de ensaio para chegar nessa perfeição, né? Essa correria Olha, quando a gente vai ver o espetáculo e tá tudo feito organizadinho para entregar o melhor. olha, eu vou dizer uma coisa. São vários dias, semanas, meses, dependendo da peça, do tamanho da peça. Mas geralmente é em torno de um mês e meio, dois, para montar um espetáculo como esse do teatro musical, né? E assim, Família Adams, eu digo com toda certeza, dentre todas que eu fiz, foi a mais rápida no processo. Foi um mês e 13 dias. Não foi nem um mês e meio para o dia da estreia. Foi muito rápido. E assim, é uma peça.
não é fácil, né, gente? Comédia é uma das artes mais difíceis de se interpretar, né? Comédia é timing, é química, é você saber jogar junto com um colega. O tempo inteiro você tá jogando ali, né? Tem uma dinâmica. E tem as coreografias, e tem tudo, né? E a gente ainda por cima teve os ensaios de cover, né? Não é a prioridade, obviamente, eles dão prioridade para o elenco principal. E aí a gente tinha um tempinho extra depois que a gente guardava para poder ensaiar como cover, porque a gente já sabia das datas do tanto do Daniel Boaventura quanto da Marisa Hort, né? Eu e o Felipe Carvalho, né, que somos os primeiros covers, a gente ficava sempre um pouco mais de tempo para poder ficar passando texto, para tentar correr atrás do tempo, né, que era muito curto. Imagina, a gente começou a ensaiar tipo 25, 26 de janeiro, estreamos dia 10 de março. E o Nossa, mês de fevereiro foi curto, não tem 31 dias. Então, assim, verdade. foi um mês e 13 dias praticamente. Bom, 1 mês e 13 dias, ainda cai a ficha ainda? Nossa, não. Eu tenho que ficar falando para poder lembrar desse fato, porque não cai não. É O incrível. interessante também, o interessante também que eu quero frisar é que eu ainda não pude acompanhar, devido ainda por morar do Rio, eu não tive a oportunidade de ir a São Paulo para poder prestigiar, mas eu torço que a peça venha para cá também. Se não for, eu dou um jeito de vir a São Paulo, porque sempre eu dou um jeitinho. Mas a qualidade também está no figurino, né? Não é somente a atuação em si, mas há um contexto todo, né, para compor, né, um espetáculo. Fala também um pouquinho do trabalho Sim. de equipe, né? Desde o Uhum, figurinista até aquele que ajuda na iluminação. Que teatro é isso, né? exato. Não, e é super complexo. A gente está falando de uma equipe de mais de 100 pessoas lá atrás. São camareiros, peruqueiros, stages, contra-regras, parte de iluminação, de áudio. É uma equipe grande, não é pequenininha. E se a gente não tiver nós todos alinhados, não acontece, né? Eu não consigo fazer a peça se o meu mic não estiver funcionando. Eu não consigo fazer a peça se o sapato tiver com um salto já meio caindo, né? O figurino mal ajustado, né? Tem umas trocas rápidas ali que se não fosse os camareiros e o pessoal ali ajudando, ajustando, que não sei se aconteceria. A gente treinou muito para poder fazer umas trocas rápidas, por falar no Family Adams, né? Tem uma troca que é bem rapidinha, que é no número da Mortícia, a Morte ali na esquina, que o elenco sai e ela sai junto com o tropeço, né? E aí tem uns 20 segundos, acho que isso, no máximo, em que tem um sapateadozinho ali com 3 caveirinhas não vou dar muito spoiler, mas tem um sapateado. E eles já saem e o elenco inteiro volta com umas capas pretas super bonitas, de paetês até o pé, assim, e termina fazendo um show à la Broadway, né? Então, e essa troca é zap, zap, voltou, colocou, entrou, e volta lá. É incrível. Nossa, incrível. Bom, o que você pôde aprender em cada oportunidade de cena, né? Que eu posso dizer assim que é uma benção, né? Fazer o que gosta em períodos tão desafiadores que eu posso dizer, né? Em relação à pandemia, né? Que infelizmente meio que prejudicou grande parte, inclusive quem trabalha com arte, né? Ai, isso é verdade. É verdade, é verdade. Eu costumo dizer que eu fui muito sortuda, né? Eu trabalhei com os melhores, os maiores atores de teatro musical daqui do Brasil, com os melhores e maiores comediantes da televisão brasileira que fizeram teatro musical, né? Gente, eu tive muita aula em cena, eu confesso. Toda vez que eu entrava em cena e eu estava compartilhando a cena com Miguel Falabella, a própria Marisa Hort, o Daniel Boaventura, Cláudia Raia, sabe? Gente, é uma aula. Então, toda vez que entrava em cena, eu ficava assistindo, eu juro, eu ficava assim. E quando eu não estava em cena, eu estava na coxinha, assim, tentando assistir.
porque é uma aula todo santo dia. É uma aula. Você aprende muito. E assim, você falou da pandemia, né? A pandemia deu um baque geral, isso não é segredo, né? Todo mundo teve um pouquinho de problemas com a pandemia. Não, o teatro musical sofreu bastante, né? Por ser entretenimento e a gente lida com o público ali, né? E algumas produções, algumas pessoas ainda conseguiram conquistar um pouquinho dessa mídia do Instagram, do TikTok, enfim, né, usar da tecnologia a favor de mostrar um pouquinho, fazer algumas peças, né? Teve peça online, mas não é a mesma coisa de você estar num palco com a plateia ali te aplaudindo. Não é a mesma coisa. Quando a Verdade. gente retornou agora, que o Família Adams foi esse meu retorno, né? Que eu estava fazendo escola do rock, né? E aí eu comecei os ensaios do Fábrica de Chocolate, lá do Ateliê de Cultura. E a paralisação, né, começou no dia 17 de março, 18, 16, por aí de março. E ficamos paralisados mais de, né, 2 anos. Eu fiquei 1 ano, 11 meses e alguns dias paralisada, sem pisar num palco, né? Porque eu estreiei dia 10 de março, então imagina. Quando eu pisei no palco com a galera que voltou junto comigo, né? Familiares, as pessoas estavam com o olho cheio de água. E não só a gente no palco, eu olhava para os camareiros, todo mundo ali segurando, nossa, com uma garra, com uma gama, sabe? É, é lindo de ver. Mas foram tempos bem difíceis. Ainda estamos tentando voltar, né? Tá voltando ainda. Mas é isso. Bom, eu quero perguntar também, né? A pergunta que é até retórica, né? Viver da arte é um grande desafio na vida do artista? Ah, é. É um desafio, porque você tem que se recriar a todo tempo. Artista, não diria que só aqui no Brasil, mas o artista ele não pode viver só de uma coisa só, né? Se você fizer somente teatro musical aqui no Brasil, por exemplo, né? Eu tive muita sorte, porque durante muitos anos eu emendei uma peça atrás da outra. Isso não é fácil de fazer, e eu sei disso, porque eu tenho vários amigos, vários colegas que realmente também não conseguiram fazer isso que eu fiz. E durante muitos anos eu fiz isso. Tive pouquíssimo tempo, 4 meses sem fazer uma peça. E quando eu não estava fazendo peça, eu estava fazendo publicidade e conseguia pegar publicidade para fazer. Então, nunca deixei de fazer alguma coisa, né? Mas o artista, ele tem que sim saber fazer outras coisas, outras formas, não depender somente de uma coisa. A sua arte, a arte do artista, não pode ser somente uma coisa, ele tem que estar aberto para o que a necessidade, né, dos tempos. Ele não precisa, ele tem que saber, que nem, por exemplo, eu lembrei agora de um fato do Sunset Boulevard, né? A gente contava a história do cinema mudo. O artista do cinema mudo, ele tinha que abrir a cabeça para poder evoluir para ir para o cinema falado. Assim como o artista que era da revista teve que aprender a lidar com um público maior, não somente aqueles lugares mais fechados, uma coisa mais cozy, né? Uma coisa mais, né? Mais apertadinha. Então, assim, o artista não pode saber só uma coisa. E assim, eu acho que o artista tem que fazer outras coisas, ter outras fontes, tem que fazer outras coisas, não pode ser uma coisa. Um artista completo pode ser produtor, pode ser ator, pode estar. Ele pode fazer tudo, porque assim ele nunca vai estar só na necessidade de uma coisa só, sabe? Aquele aperto de ficar, meu Deus do céu, o que que vai ser de mim amanhã? Como que eu vou conseguir pagar minhas contas amanhã? Essa é uma grande batalha, né, de todo mundo, não só do artista, né, mas do mundo em geral. Mas o artista acaba pegando um pouquinho para esse lado também, né? Tem que saber fazer os investimentos, tem que ter alguma outra coisa, tem que abrir aí o leque.
Muito bem. Olha só, tem aqui o comentário do Arthur. Ele diz o Uh, seguinte: tive o imenso prazer de assisti-la no dia 7, agora em cena. Fico aham. feliz com a oportunidade com a oportunidade e quero lhe parabenizar, agradecer pela experiência inesquecível que foi te assistir. Obrigado pela entrega. Arthur agradecendo aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, então, são tantas mensagens, eu agradeço muito, Arthur. É muito gratificante, eu me sinto super lisonjeada. É, a gente fica muito, muito feliz com respostas como essa. Eu também recebi várias, né, na minha caixa aqui de mensagens, várias pessoas falando, ai, como que vocês fizeram? Ai, vocês abriram as portas para mim. Ai, meu filho, que era uma pessoa apática, tal, não sei o quê. Ai, você mudou a vida dele. Ai, agora ele está querendo fazer teatro, quer começar a conversar com as pessoas, se sociabilizar mais. Pessoas que, ai, gente, nossa, a gente ficou tão feliz, então, não sei o quê, nossa, a gente saiu tão feliz que nossa semana foi incrível. E assim, eu adoro esse lado da arte que comove as pessoas, né? A arte muda, ela é uma fonte de resistência, né? Ela, ela abre os campos para as pessoas poderem ver um outro lado, se abrirem um pouco a cabeça e aceitar que tem as mudanças para elas poderem serem mais felizes, né? E a gente faz uma peça que é de comédia, né? Então a pessoa sai super leve, feliz, e a gente termina falando de amor. Amor ao próximo, amor à diferença, amor a todos, né? Sem desigualdade, amor por ser amor, né? Falar de amor. Eu acho incrível. Muito feliz. Maravilha. Olha, diga para mim o que é receber o aplauso na vida do artista. O que significa? Nossa, quando a gente recebe o aplauso final do espetáculo, ou cena aberta, é a coisa mais gratificante. É ali que você pega e fala assim: Deus, obrigada pela experiência, por ter dado essa oportunidade para mim, para que essas pessoas consigam receber um pouco dessa felicidade que eu respiro e que eu estou emergindo aqui e transmutando para as pessoas. Não tem cabimento, não tem. É transcendente. Isso transcende qualquer coisa. Os aplausos. É incrível. E é algo que jamais vai suplir também o que foi a necessidade do artista de viver o teatro online, né? Porque e numa peça, pessoal, você que não teve oportunidade, vai ver familiares em São Paulo, que eu não fui, mas eu creio que está espetacular, eu quero ter essa chance, porque ir num teatro é muito bacana. E recentemente eu fiz uma matéria, Jana, só aqui para falar sobre essa importância que é o teatro, é uma matéria sobre o musical da Bibi Ferreira. E eu pude ver aqui no Rio, que vai para São Paulo agora em setembro. Eu pude Sim, ver assim aquela energia, né, que quando você recebe aquele aplauso, é algo que é como se recebesse um banho, né? Um banho assim exato. de parabéns, olha, eu estou te abençoando pela sua entrega, eu estou lhe abençoando pelo bem-estar que você proporciona. Então, é algo que jamais, né, o teatro online vai superar, né? Nada do que o presencial, né? Nossa, nada como presencial. É o que eu falei antes, né? O online é incrível, bacana, supriu com as necessidades. Todo mundo estava trancafiado dentro de casa, tinha que ter algum entretenimento, né, para esfriar a cabeça, não pensar, não ficar encucado, né? Porque fechado demais dá aquela depressão, né? A gente sabe disso. E o entretenimento, né, ele vem como um respiro. E fazer as peças online foram incríveis, foram boas experiências para todos. Foi uma boa oportunidade aí que surgiu. E eu acho que até pode continuar, mas nada supera o aplauso presencial, o teatro ao vivo e a cores. Não tem como. Bom, vamos lá. Vamos de comentários aqui. Fernanda Palácio, ela faz o seguinte comentário: impossível não sentir a sua energia no palco e também na vida. Atriz é ser excelente atriz, ser humano maravilhoso. Sorte é Ah, nossa ter você em nossas vidas. Olha aí, muito bom. e um beijo
Beijo, Fê. Ai, saudade dessa família linda. Ai, são incríveis. Logo, logo eu estarei aí com vocês, certeza. Mando beijos e muito obrigada, Fê. Bom, o teatro é muito bacana porque vocês passam uma mensagem. Consegue me ouvir? Deu uma travadinha aqui, vamos lá. Ah, Opa, voltou. voltou, voltou. Deu um delay aqui. O teatro tem uma função muito bacana que vocês contam histórias e dão vida a personagens que ficam marcados em cada trabalho. Eu gostaria de saber, eu sei que são muitos, mas qual foi assim, o personagem que foi um desafio de interpretar? Olha, eu confesso que a Mortícia tá, né, está sendo um belo de um desafio, porque ao mesmo tempo que eu tenho algumas coisas similares à Mortícia, eu não tenho nada a ver com a Mortícia. Quanto mais o oposto, né, geralmente é uma coisa assim, tipo, é mais fácil, tal, não sei o quê, só que quando tem alguma coisa similar, tal, não sei o quê, fica um pouco mais difícil. E personagens que são completamente montados, que não tem estereótipo montado em nada. Tem que criar do zero mesmo. Esses são também muito difíceis. Por exemplo, dos que eu já fiz, eu diria que a Colúmbia é um personagem desse, né? Porque assim, a gente foi montando a peça, foi fazendo a leitura, né? No caso da Colúmbia, no Rock Horror Show, foi em 2017 para 18, a gente estreou final de 17, se eu não me engano. Ficamos até início de 2018 aqui no Teatro Porto Seguro, em São Paulo. A peça era da Miller e Botelho, Charles Miller e Cláudio Botelho, e tinha o Marcelo Médici fazendo o Frankenfurter, e eu era a Colúmbia, né? Era uma equipe pequena, eram 9 atores, éramos em 9 atores, e a Colúmbia, ela era um personagem super, não é um estridente, né? Mas assim, é uma tipo cheerleader, mas meio boneca assassina. Ela tem um lado dark, né? Toda o rock horror, ele tem um lado bem dark desenhado, né? E ela não saía muito disso também, porque ela tinha que ter um lado dark, por mais que ela fosse a inocente da história, né? Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo lá atrás, né? Mas ela tinha que ter um traço dark, uma boneca assassina, uma coisa, né, que também convém para essa linguagem do Rock Horror Show, né? Então, ela também foi um personagem bem difícil de conseguir alcançar, fazer, né? A gente foi fazendo, foi descobrindo, foi... O Charles pegava e ia instigando. Quanto mais louca, melhor. Então, não sei o quê. E só colocava pra lenha nessa fogueira. Aí pegou e surgiu, mas assim, foi bem difícil. Foi bem difícil. Bom, geralmente um processo de construção de um personagem, o chamado laboratório, exige mais ou menos o quanto tempo de demanda, né? Até entender o raciocínio e dar vida ao personagem. Olha, eu diria que tem personagem que até mesmo depois da estreia você ainda não descobriu ele direito. Por qual Por exemplo, razão? a gente ensaia durante 1 mês e meio, 2, né? Vamos colocar assim, nesse esse período, né? E, e assim, por exemplo, tem personagem que a gente estreou e ele ainda não tava engatilhado. Você sente que não tá, o trem não tá andando, né? Ele tá descarrilhando. E depois de algumas sessões fazendo com o público, vendo a resposta do público, aí dando um ganho mais ali, ganho mais aqui, ai não, vou mudar a frase, aí o personagem vem. Aí ele veio, que foi o caso da Mortícia. Eu quando estreiei, eu digo assim, abertamente, eu tava bem crua para mim. Eu tava crua, eu tava simplesmente num simpósio da Mortícia, né? Eu tava na paleta básica dela. As nuances, as coisas, conforme o raciocínio dela só começou a chegar depois que eu já tinha feito umas 4, 5 vezes a Mortícia. Não foi de primeira que eu já. Nossa, é isso.
Não, eu fui fazendo, fui mudando, fui tal, não sei o quê, fui aproximando. Ah, vou fazer assim, ah, a resposta do público tá melhor aqui. E aí sim a gente foi adaptando e aí sim veio o personagem. Por isso que eu falei, não é um personagem fácil, complexo. E queria saber também, né, você está citando a personagem, qual é a qualidade que mais desperta a sua atenção nela, na Mortícia? Ai, ai, trevas. Trevas nela, porque assim, ela é a manda-chuva da casa. E ela não é fofinha, ela não é flor que se cheire, ela adora ver o circo pegar fogo, ela tem um deboche. Ela ela é super sarcástica, ela gosta de comandar as pessoas como fantoches, né? E quando ela vê que a coisa não acontece do jeito como ela queria, ela começa a ficar pé da vida, aquilo vai começar a crescer, e aí vem ela vai virando um monstro, né? E assim, quando ela percebe que realmente as coisas estão descabidas, ela desiste de tudo. Aí vem o lado do romance que faz com que ela se derreta. Ela fala, não, tá certo, é isso aí, e eu tenho que aceitar, aprender a acertar. E aceitar do jeito que tá indo. Eu acho que essa é a grande mudança da Mortícia. Para mim foi bem difícil. Nossa, desafiador. Olha só, tem aqui o pessoal falando, eu acho que é um fã-clube, né, da família Adams. Tá aqui, é um perfil. Aham. Colúmbia injustiçada, era a melhor personagem, só se ferrava, coitada. Dito e feito, é isso aí, tadinha. Totalmente caiu lá. E nem sabia, só no final ela pegou e falou: Ah, mas eu amo o amor, né? De novo, aquela coisa. Ai, o amor, não sei o que, e morre pelo amor, né? Ai, meu pai, só isso que acontece com a Colômbia. Injustiçadíssima. Ó, tem outra pergunta aqui do Sami, isso aí. Ele Dani. pergunta o seguinte aqui: você prefere fazer peças teatrais, comédia ou drama? Difícil essa pergunta, porque eu gosto dos dois. Mas eu sei conforme as necessidades, né? Eu acabei fazendo mais comédia do que drama, né? Eu adoro um drama, mas a comédia tá enraizada, ela tem um pezinho a mais em mim, né? Então eu sempre acabo fazendo coisas com mais comédia do que drama. Eu adoro. Então podemos dizer que o drama é um grande desafio também para você, né? Porque É um comédia já tira desafio. de letra já? Já é algo que envolve mais assim, digamos assim, uma coisa mais de um humor apurado, algo do tipo, do gênero? Imagina, exatamente. Eu tenho mais facilidade para comédia, mas eu cresci fazendo teatro dramático, né? Então, quando eu estava estudando os cursos lá de profissionalizante no Senac, Toledo, enfim, do Estúdio Fátima, era tudo drama, era dramatização, né? Era a parte dramática das histórias. Então, eu adorava. Nossa, tinha cena lá que era super complexo, tal, não sei o quê, uma intriga geral, tal, não sei o quê, aquela coisa, né? A vida torta de um personagem. Eu gostava bastante de fazer, mas no teatro musical, né? Aqui no Brasil a gente vê mais comédia do que drama para fazer as encenações, para que as produtoras aí trazem aqui para o Brasil, e acaba sendo mais pro lado de comédia. Então, acabei me aperfeiçoando na comédia. Por quais razões você acha que a comédia se destaca mais assim no teatro do que o drama aqui no Brasil? Hum, essa é uma boa pergunta. Mas eu costumo dizer que o brasileiro, ele quando assiste um drama, acaba refletindo muito na vida. E o brasileiro, ele não quer muito refletir sobre a vida dele, ele quer espairecer da vida dele. Então, Extravasar. para extravasar, para relaxar, para ver uma coisa oposta, para tirar aquilo da cabeça. Ele não quer pensar em coisas que vai consumir mais ainda da energia dele. Então, muitas vezes a gente tem peças de teatro dramática, né, que são excelentes. Tem várias em cartaz agora também, mas o teatro musical, quando vai para um lado mais dramático,
A gente não tem muitas oportunidades, não tem muitas coisas de drama quando vem para cá para o Brasil. O pessoal acaba pegando mais para comédia e acaba sempre também tendo bastante público, né? Então, assim, fica aí o pedido para vir um pouco mais de drama, talvez. Bom, pode ser que pela razão que eu entendo, né, que o brasileiro aceita que o país é de piada pronta, né? Por isso que a comédia é muito bem abraçada, né? Exato, exato. O brasileiro adora uma comédia, adora fazer uma piada. Eu acho que acaba, né, casando aí um pouco melhor. A brasilidade. Bom, a Fernanda ela faz a seguinte pergunta, ela quer saber, Jana, qual é a peça que você fez? Ela fala peça que você realizou e papel que marcou você. Uma peça e um papel determinado que marcou você, além de Colômbia. Além da Colômbia, eu gosto de comentar sobre o Antes Tarde do Que Nunca. A gente fez o Antes Tarde no teatro que chamava-se CETIP, hoje é Teatro Opus. Ficamos em cartaz em 2016, segundo semestre de 2016, foram 4 meses e meio, ou 5 de temporada. É, o meu personagem se chamava Aileen Evergreen, não é um nome muito brasileiro, né? Mas era o nome do personagem. Eu era a noiva do, de um ricaço, e esse ricaço era o Miguel Falabella. Então, eu era a noiva do Olha, Miguel Falabella, era incrível. E tinha a Simone Gutierrez, que fazia a gangster. Ela vendia bebidas na década de 20, que era totalmente proibido, então era ilegal. E eu era o contraponto do romance que ela, quando viu o ricaço e tal, não sei o quê, viu uma oportunidade de ganhar em cima das mutretas dela, né? Só que ela acaba se apaixonando por ele e eu era a noiva dele. E aí ele, de repente, rola aí um triângulo amoroso e era incrível fazer, porque, gente, Simone Gutierrez, Miguel Falabella na peça é incrível, né? Então, foi uma peça incrível. A Eileen Evergreen era uma personagem completamente histriônica. Ela adorava dança, ela era da arte moderna. Então, toda hora malemar, ela sabia o que ela estava fazendo. Ela não sabia nada do que ela estava fazendo, só que ela era tão histriônica, tudo era muito, tudo era mais, tudo era over, que tudo cabia. Então, assim, eu tenho até um dado engraçado sobre essa peça. Estávamos fazendo o teste de figurino, e aí era o Fábio Namatame, nosso figurinista, e ele pegou e falou assim, Jana, vem cá colocar um hobby. Aí coloquei lá o hobby. A gente só estava começando a marcar assim a bainha, né, do hobby, que ele ia terminar na canela, assim. Falei, não corte, deixa assim. Aí ele, mas você tá louca? É muito comprido. O tecido estava todo no chão, embolado para trás. Eu falei, não, deixa assim, não corte a bainha. O personagem vai querer essa bainha toda. Aí ele falou assim, mas você é louco, você vai tropeçar, vai cair nesse vestido, você vai cair da escada. Falei, não vou cair, eu vou aprender a lidar com ele. O personagem vai querer ele. Eu sei disso. Aí a gente concordou, só fez a finalização da bainha e entrei em cena com ele. Toda vez que eu entrava com esse hobby, que eu batia assim, os braços para cima, o hobby era gigante, era uma manga, quase uma roupa japonesa, um kimono, né? Batia assim para cima. Nossa, era um tecido enorme que ia percorrendo a escada redonda, assim, um arco, ia percorrendo o tecido inteiro assim para o chão. Era engraçadíssimo, as pessoas adoravam, sempre caíam na gargalhada, tinha aplauso sendo aberta. Então é um personagem que me marcou bastante. Eu amei fazer, foi um presente. Tanto é que foi por causa desse personagem que eu acabei ganhando o prêmio de melhor atriz coadjuvante, por causa da Aileen Evergreen. Então eu sou extremamente agradecida ao Zé Posse Neto, que foi o nosso diretor, ele que me escolheu aí. Então, assim, eu agradeço super por causa dessa oportunidade que me deram. Foi lá em 2016. bom, e foi um personagem que deu sorte pra você, porque você ganhou o prêmio Bibi Ferreira, né? Através Exa desse personagem. E exatamente.
E as coisas são feitas assim, né, na arte, né? Tudo no método espontâneo, né? De acordo com a cena rolando, a coisa acontece. E receber um prêmio de grande importância através de um personagem, de acordo com a situação que você falou, é um grande troféu na vida de um artista? Ou um dos Nossa, vários troféus, assim? Que é o prêmio Bibi Ferreira, né? Uma referência. é uma referência. Nós aqui do Teatro Musical, a gente carrega esse prêmio com maior orgulho, né? Imagina, um prêmio com o nome de Bibi Ferreira, que é, gente, ela que abriu as portas do teatro, do teatro de revista, né? Junto com o pai, Procópio. Então, assim, gente, é a nata, é a base do teatro musical, do teatro. A gente carrega, assim, esse prêmio com bastante orgulho, com honra, e eu tenho muita consideração, assim, a esse prêmio, gratidão por tudo que esse prêmio me proporcionou. Muito bem. Tem aqui o fã-clube do Daniel Boaventura, olha só. Um Né? abração para todos que estão aí. E segue com as curiosidades, né? Porque tem que ter. Olha só, tem algum personagem que você gostaria de interpretar futuramente? Ou voltar a interpretar? Olha, eu voltaria a fazer vários. Obviamente, eu ainda acho que o Antistarde teria mais ganhos agora, né, fazendo ele hoje em dia, porque na época a gente foi bem e tal, não sei o quê, mas eu acredito que se a gente tivesse feito um pouco mais e tal, não sei o quê, teria sido bem maior, teria sido bem incrível. E existem outros personagens, obviamente, né? É que acho que foi em 99, 98, 2000, teve, teve alguns musicais, o Rent, eu acho incrível, que pode, né? Já teve recentemente também, mas que vez ou outra podia voltar também. Eu adoro os personagens do Rent. E assim, tem tantos. Se for falar aqui, gente, tem tanto musical. Eu adoraria que todos viessem para cá, né? Fica aqui, eu acho incrível. Tem uns que eu sei que a história não vai combinar com o Brasil, né? Que é muito americano, ou é muito inglês, né? Mas tem vários musicais que têm boas chances de fazer sucesso aqui, que poderiam vir. Eu adoro. Bom, eu quero aqui provocar um spoiler, mas eu quero um mini spoiler só para aguçar a curiosidade do pessoal Certo. que ainda vai ver o espetáculo Familiadas. Qual é a cena que você considera assim que mais atrai a atenção do público, que você vê assim, nossa, o público realmente vibrou com essa cena? Tem uma só para dizer? Que eu creio que são várias, mas uma que você possa pontuar aqui para trazer Ah, curiosidade para o pessoal ver. eu gosto bastante. O início da peça já é bastante emblemático, né? Que é a apresentação da família. Quando eles Sim. sobem, eu vou dar o spoiler. Quando começa as cenas que sobem 300 mil cortinas, né? Que a gente tem 7 cortinas, eu acho. 7 cortinas se abrem, então não sei o que, aquela fumaça, mãozinha. E aí, de repente, surge das trevas a família Adams. Aquilo ali, meu filho, é aplauso, o pessoal entra no delírio, grita, urra, porque é bem emblemático, é muito forte, e a família sobe unida, assim, ó, das trevas. Eu acho incrível. Já aí já começa. Outra cena também que eu gosto bastante é a apresentação quando os Beinecke são os amigos da Vandinha, né? Vai lá ó, jantar, passar um jantar com a família Adams. E quando eles entram na casa, também é uma cena incrível, hilária, não tem como não ter riso frouxo nessa cena, porque a apresentação deles tentando ser normais. Família Adams tentando ser normal, olha isso. Então todo mundo ali surge com um personagem dúbio. Então essa cena também é hilária, eu adoro. Eu fico ali de ancestral, quando eu tô fazendo cover da Marisa, né, de Mortícia, eu fico de ancestral e eu fico ali só atrás da cortina, assim, gargalhando de como o pessoal vem. Fica aí o spoiler. Nossa, e deve ser também alguma coisa assim em termos
de prazeroso, né? Você vê a reação do público também, né? Uhum. Olhar aquilo também, a energia, né? Nossa, e cada plateia vem de um jeito, né? Ou uma pessoa dando uma gargalhada gostosa, falou, olha só, gente. Aí tem uma plateia que é um pouco mais tímida, a gente fica assim, tipo, meu Deus, não, vamos tentar ganhar essa plateia. Vamos jogar chute pra gol, né? Então é gostoso. Cada plateia tem uma energia. E, meu, eles vão se soltando. E é tão gostoso quando você vê que as pessoas vão se abrindo e tal, não sei o que. Já... Ah, é incrível. Eu adoro. Muito bom. E fala também as datas. É as últimas datas agora, né? Mês de agosto? Sim, estamos no final da nossa temporada. Ai, bom, a gente vai ficar em cartaz até dia 28 de agosto. E de quinta a domingo tem mais 3 finais de semana. No próximo final de semana, a Marisa ela não estará em cena, ela vai estar em BH fazendo a peça que ela, né, o monólogo dela chamado Bárbara, no SESI de BH. Então, ela não vai comparecer nesse final de semana agora, do dia 14 a 18. 18, 17, 18, 19, 20, não, 21. Ela não vai estar nesses dias, ela vai estar em BH. E nesses dias, quem vai fazer isso é a Ana Preto e eu. E a gente vai tentar arrancar o riso da galera, da plateia. Não vão perder em nada a comédia e a Mortícia. Daniel Boaventura ele estará em cena essa semana, ele vai estar em cena nas últimas semanas também. Ele só não faz o último final de semana, o último sábado e domingo, mas ele vai estar aí presente. E a Marisa volta para fazer também a última semana, depois dessa próxima semana, ela faz a última, ela faz inteira. A probabilidade de rodar o país, o musical? Infelizmente não. Ah, A gente adoraria, mas infelizmente não existe essa possibilidade. Eles finalizaram os projetos, né, o combo da peça para fazer São Paulo. bom. Agora a gente quer saber também sobre situações que eu acho muito bacana, improviso. Já houve alguma situação em cena, comentando aqui o espetáculo A Família Adas, que o improviso entrou em cena e virou, digamos assim, um ponto-chave, um ponto alto do espetáculo? Ó, cena de improviso já vou dar outro spoiler, né? Porque a Morte ali na esquina já é uma cena de improviso. Tem uma parte lá que ela quebra a Marisa, né? A Mortícia Adams. Ela quebra a quarta parede e rola uma conversa com a plateia. Literal. Então ali é cena de improviso de 1 a 10, né? Outra cena também é da vovó Adams, que ela surge ali também, conversando com uma plateia. É incrível também, cena de improviso ali. Liane Maia que arrasa como vovó. E, assim, eu acho incrível quando, por exemplo, tem erro de cena. Aí sim, né, criatividade vem à tona, os improvisos. Por exemplo, a mãozinha, tem uma cena em que a mãozinha sai assim, aí né, tem que sair de um jeito. De repente ela caiu e aí teve que pegar do chão e né, fingir que, ó, tadinha. Já rolou disso também. Né, comigo também, eu já inventei letra porque eu esqueci, e aí para voltar pro texto também demorou um pouquinho. Vai do improviso. A gente até fez um texto, uma parte do texto também que o ganso, onde que foi encontrado um ganso, foi no Parque do Ibirapuera, que não tá no texto, enfim. Aí vai da criatividade no momento. Eu adoro cenas de improviso. E há alguma situação que deve conter o riso também, quando sai algo muito espontâneo? Uhum, bem espontâneo. Aqui, ó. Eu acho que alguém até escreveu aqui. Aqui, Ok, ó. fica à Para quem é vontade. Adams, até escreveu. A normalidade é uma naturalidade, querida. Que é normal para ela é uma calamidade para a mosca, imagina. Essa é um dos textos, tá vendo? Eles sabem de tudo. Mais do que eu. Bom, o pessoal está por dentro do assunto. E agora eu quero saber aqui sobre referências, né?
Você citou Miguel Falabella, a Marisa Hort também, né? Gente de gabarito e que você pôde observar aprendendo. E há outras referências também que você pode pontuar aqui pra gente? Posso. Na dança, na interpretação também, como artista, a Kátia Barros também é uma excelente. Nossa, trabalhar com ela foi incrível. Chet Walker, como coreógrafo que fez os produtores, estar em contato com uma pessoa que é premiada lá na Broadway, gente, sem palavras, sem palavras. Então, assim, os nossos artistas não, eu confesso que não perdem para o pessoal de lá, mas assim, você vê a sua referência aqui, né? Um grande coreógrafo, um grande diretor, né? Vir e comentar e fazer coisas, né? Pedir para você fazer coisas e tal. Fazer a coisa desenrolar, eu acho incrível. Então, assim, nós temos artistas incríveis aqui também, né? Que estão arrasando aí no teatro musical. Uma galera nova também arrasando, vindo aí com tudo. Pessoal que está começando a fazer teatro profissional agora, está vindo agora. Eu tô assim, eu tô gostando bastante do que eu tô vendo. Então, estão de parabéns, eu adoro. E eles vêm por causa das referências dos antigos, né? Imagina, fazer peça com essa galera antiga, Cláudia Vai, enfim, são várias pessoas aí que e são incríveis e são excelentes referências. A gente assistindo a peça, né? Ou mesmo fazendo, contracenando com elas, assistindo uma cena delas, são incríveis, são incríveis. Sou muito Muito, afortunada. muito bem. Olha, a gente está se aproximando aqui desse bate-papo que é muito bom e é gostoso falar sobre arte, mas eu quero também deixar aqui, né, para aqueles que sonham em trabalhar com arte, seja no canto, na dança, ou seja, multiartista, né, porque musical é isso, qual é a dica que você pode deixar? Uma das dicas. Uma das dicas, teatro, né? Começa com teatro. Você tem que se abrir para poder fazer qualquer tipo de personagem. Mesmo quando você entra num musical profissional como o coro, você vai fazer vários personagens, né? E você não pode se engestar a fazer uma coisa só. Então tem que já, primeiramente, abrir a mente e querer fazer mais, querer fazer coisas diferentes. E não somente em uma área. Tem que aprender a cantar, tem que aprender a dançar, tem que aprender a atuar no mesmo nível. E se você conseguir ter mais experiências, outras áreas que possam aumentar a sua carga, o que você pode mostrar para as produtoras, vai ser melhor. Eles vão ver você com um outro ganho. Nossa, a gente pode usar tal pessoa para fazer tal coisa, né? Nossa, ele faz acrobacia. Nossa, que legal. E aí consegue fazer mais, né? Começa a achar e atrair. Então, assim, quanto mais as pessoas puderem fazer mais coisas, investirem, né, em arte no geral, obviamente, as três principais, que é atuação, canto e dança com maestria, não tem como perder uma oportunidade. Obviamente, cada peça tem um estereótipo. Ah, eles estão procurando pessoas assim, assado. Ah, não pode ser muito alta, tem que ser muito baixa, né? Existe isso também. Mas eles sempre vão abrir mão de vez em quando algumas produtoras, algumas peças, algumas coisas, quando a pessoa é realmente assim, tipo, meu Deus, a gente estava procurando uma coisa, mas essa daqui veio tão melhor que a gente vai abrir mão e vai aceitar a pessoa assim, essa. Eu acho isso. Nunca se fechar para uma coisa só, sempre abrir. Expandir. Para teatro, para as artes. É Bom, isso. agora para fechar aqui a última pergunta, que é uma reflexão. Jana Amorim, o que é o sucesso para você? Sucesso. Sucesso é quando você está bem consigo, quando você está satisfeito com aquilo que você produz.
quando você vê que é reflexo daquilo que você faz. Por exemplo, se eu, se eu consigo abrir o meu coração, fazer com toda a minha verdade para o público aceita minhas piadas, eles me dão o aplauso espontaneamente. E eu recebo isso com a maior gratidão, eu chamo isso de sucesso. Eu chamo de sucesso quando eu sei que o que eu fiz tá sendo bem aceito. E eu aceito como gratidão. Isso é sucesso. Perfeito. Olha, eu quero agradecer por dispor tempo, por ser tão solícita em Oh, aceitar aqui imagina. esse convite, né? Porque é uma oportunidade que a gente tem de conhecer um pouco mais dessa trajetória. E eu desejo muito sucesso para você, né? Que você possa aí brilhar aí nos palcos e viva a arte, que assim seja a nossa vida, né? Vivendo a Opa, arte, vive desfrutando os bons nada. momentos. E esse é um bom momento que eu tenho aqui de conhecê-la, não pessoalmente, mas assim, virtualmente, e Virtualmente. desejar sucesso para você. E quem sabe a gente não se conhece por aí, né? Numa matéria, numa reportagem, que será um grande prazer também. Ah, Do mesmo prazer estando aqui com você hoje. eu que agradeço de coração. Obrigada pelo convite, obrigada por abrir aí um canal, um motivo aqui para a gente conversar, falar um pouquinho sobre o que é o teatro musical, abrir um pouquinho também a minha história. Eu que agradeço o convite. Eu estou muito grata ao espaço. Bom, e a live, aqui o pessoal está batendo palmas aqui, né? É a Obrigada. Tani, né? Tani, Tani. Taneves Oficial. Tan Neves. Isso, Tan Neves. Um abraço Beijo. aí. Obrigada. Eu que Pessoal, agradeço, Ti. live salva, compartilhe logo logo no YouTube. Aí lá para frente que eu vou divulgando aos pouquinhos, vai estar lá no Spotify, aí vocês não perdem nada. E o musical continua, né? Por favor, as datas aí para quem está vendo agora. Então, nós teremos aí mais dois finais de semana, né? Agora, no próximo, e finalizamos no dia 28 de agosto, de quinta a domingo, no Teatro Renault, quinta e sexta, às 9 horas da noite, sábado, às 17 às 21 e domingo, às 16 e 20 horas. Não percam, a gente está lá no Teatro Renault, Daniel Boaventura, Marisa Hort, e venham se divertir com a gente, com essa família incrível. Um pouquinho normal. Maravilha. Jana, muito obrigado, hein? Obrigada, obrigada de coração. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.